iniciando mais um episódio deste podcast que surgiu para dar voz às mulheres. As nossas dores, as nossas angústias, as nossas histórias. Uma história que aqui vocês vão ouvir de uma mulher, mas que facilmente poderia ser a sua história ou de qualquer outra mulher que você conhece. Já que, por mais que as nossas vidas sejam diferentes, temos alguns pontos que nos conectam. Olá, mulheres! No nosso segundo episódio, nós trouxemos a pergunta: o que te move? Se você nunca parou para pensar nisso, hoje é o momento. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o que nos move. Na verdade, nós também nunca tínhamos pensado nisso. Então a gente vai pensar enquanto a gente fala com vocês e a gente espera que vocês também se façam essa pergunta e coloquem pra gente aí nos comentários. Bom, eu vou começar então falando que o que me move são desafios. Eu acho que toda vez que eu preciso tomar uma atitude para alguma coisa, eu preciso fazer algo, eu preciso que a energia flua de alguma maneira na minha vida, eu tento buscar um desafio naquilo que eu preciso fazer. Se eu ficar pensando quais foram as vezes em que eu tive uma mudança muito brusca na minha vida, ou que eu tive alguma atitude que talvez eu não tomaria facilmente, se eu ficaria muito tempo me sabotando para fazer alguma coisa, eu penso de imediato que são coisas que me desafiam. E isso, tanto profissionalmente quanto no pessoal, acho que é isso, desafios. Muito bem. Fechou bem. Eu acho que, para mim, já é a mudança e o espírito de liberdade. Toda vez que eu me sinto livre, eu sempre vou em busca disso. Então, tudo que é novo, eu sempre busco a liberdade no que eu vou fazer. E como eu me sinto. Se eu me sinto presa, eu nem faço. Eu nem me movo. Eu nem saio do lugar. Porque realmente o que eu gosto é da mudança, é de coisas inesperadas. Sair fora de uma rotina. Eu gosto disso. Então isso me move, me excita, me faz eu querer desbravar o mundo. É algo que realmente... Mas sempre, desde a escolha de fazer um curso, buscar algo, eu sempre, aonde vai me pegar é se eu vou me sentir livre. Se não me trouxer essa sensação, provavelmente eu vou querer cair fora. E provavelmente, se for muito rígido, eu vou deixar de lado. Bom, o que me move? Eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade de lidar com o novo. Mas o novo, ele me motiva. Ele me desafia. Aí eu encaro com muita dificuldade no começo, nas primeiras horas, pra falar a verdade. E depois ele flui. E aí eu vou feliz da vida nesse fluir. Uma outra coisa que me move muito, e aí eu digo que pode estar relacionado ao pessoal ou ao trabalho. E hoje o meu trabalho me proporciona muito isso, que é o poder fazer algo por alguém, o poder ajudar, o poder... não lembro se eu comentei no primeiro episódio, eu acho que sim, mas eu sou instrutora de Pilates no estúdio aqui em São Paulo. E quando um aluno chega falando que tá com uma dor X e que precisa da minha ajuda, e eu sei o que fazer pra melhorar ele, pra melhorar essa dor, pra que ele saia melhor do que ele chegou lá, isso me move super. E levando pro lado pessoal, é poder ajudar amigos a solucionar questões, a pensar em soluções. E eu sou uma pessoa muito prática em não ficar sofrendo com o problema, e sim encontrar a solução para o problema. Resolutiva. E eu acho que é isso. E é algo que eu tenho até que me policiar. Porque tem situações que as pessoas elas vão te pedir ajuda.
Mas tem situações que você precisa deixar ela encontrar a solução. Mas eu sou aqui, tô olhando e eu já quero dar a solução. E muitas vezes as pessoas não querem que você dê essa solução. E eu sei que é algo que eu preciso ficar de olho. Porque eu falo, nossa, mas é só fazer isso. Mas E até mesmo porque o tempo da pessoa é diferente. sim, E às vezes o só fazer isso pra pessoa tem um outro ritmo, né? sim, sim. E eu acho que é isso. Quando você estava falando antes disso, eu comecei a pensar, e eu acho que acaba sendo muito próximo do que você está falando, mas eu tinha pensado em outra forma, porque eu pensei assim, que muito do que me move é estar em grupo. Se eu tiver que fazer coisas em que eu tenha que fazer sozinha, eu vou ter muito mais dificuldade de fazer sozinha do que de fazer em grupo. Então, a partilha me move muito. Ah, eu vou pegar isso pra mim também. Você tava falando isso agora e eu disse assim, eu também, eu adoro coisa em grupo. Eu gosto também de trabalhar muito em grupo, em conjunto. E aí eu fiquei pensando por quê? Se será que é pelo que a Dani falou? Tipo, por que que você gosta de trabalhar em grupo? Por que que estar em grupo te move? Será que é porque você sente que você também precisa fazer pelo outro e não só Claro. por você? Muito. E o que me move, diferente da Rê, que é a liberdade, eu vou mais pelo lado da Ari. Talvez desafio não seja a palavra, né? Mas no outro episódio eu também falei, sou virginiana. Eu gosto muito de rotina, mas o que me move, tanto dentro do trabalho quanto fora, é quando as pessoas acham que eu não vou conseguir fazer alguma coisa. Então, me desafiam dessa forma, dentro ou fora do trabalho. E grupos me movem muito também. Já escutei que eu não consigo sair sozinha, que eu não consigo estar sozinha, que eu quero sempre estar no meio dos meus amigos, que eu quero sempre estar fazendo coisa com os meus amigos. E claro, o que me move são os meus cachorros. Porque agora eu adotei um cachorro, gente! Eu tava só com a Charlotte, agora a gente tem o Shake. E a gente tem a Betina. A Betina, também temos a Betina. Então, o que me move são essas coisas. As pessoas acharem que você não consegue alcançar o que elas colocam pra você, sabe? Estar com os meus amigos, com a minha família, mas com certeza os meus cachorros fazem muita diferença também. Eu acho que dentro do que todas nós falamos, talvez não da Rê. Eu acho que tem muito mais relação com o outro do que com a gente, assim. Eu acho que se a gente pensar o que nos move, será que a gente faz menos se for por nós do que pelo outro? Quando a gente pensa nisso, É algo a se pensar. é algo a se pensar. Não, com certeza. Muito. Eu E por que a deixo gente de faz fazer muitas vezes coisas pra mim, pra fazer pela Ariana, pela minha mãe. Então, se eu tiver aqui, eu vou deixar como abstinência minhas coisas, vou deixar lá do lado e vou fazer o dela, que eu acho que o dela é muito mais importante do que o meu, que eu posso resolver depois. Então, Sim, e isso é algo que tem que ser pensado e equilibrado na Sim. vida, né? Uma das coisas que me veio também aqui na cabeça, eu não sei se é porque eu já estive quase fazendo a passagem para outro mundo, mas a vontade de viver é muito grande. Então isso me move muito, muito, muito de querer desbravar o mundo e fazer as coisas por mim, assim. Então, não sei se a Renata de um tempo atrás pensaria assim, se eu não tivesse passado pelo episódio que eu passei. Mas hoje, quando eu vejo pessoas querendo se afundar, se afundar no sentido de sem vontade de querer viver, Sim. nesse sentido, eu fico pensando, eu já estive ali e eu escolhi viver. Mas é uma escolha. Eu fiz, né? E eu acho que isso também me move. Querer viver, desbravar e saber que tem um mundo pela frente que vai me trazer oportunidades e experiências
que só depende da minha escolha de querer ir lá e experimentar. Então, eu acho que isso também me move muito. Olhar pro céu e tu dizer assim, caceta, olha que lindo dia de hoje. E eu tenho um dia inteiro que eu posso fazer algo de diferente pra mim. Gente, eu ia rir, viu? Ela falou, nossa, um dia lindo pra poder viver. Eu ia falar, nossa, gente, que dia maravilhoso, posso ficar deitada. É lindo para estar em casa. Mas E mesmo estar em casa é viver, Sim, né? Tirar um dia pra descansar. Isso é estar vivendo, é tá se acolhendo. Isso é muito bom. E Então- é estar em casa e estar sozinho, né, na verdade, Sim. em casa. E pensando em tudo que você é, o que você pretende fazer, o que, Muito. né? Quando você não consegue ficar em casa sozinho, é porque você não consegue se encontrar, né? Muito. Então, Muito. E acho que, então, na verdade, o que nos move tem muita relação com tudo que a gente já viveu. Porque às vezes a gente julga muito a nossa forma de pensar ou de ver as coisas, ou a gente compara com como a outra pessoa vê as coisas, mas aí o que você viveu, na verdade, né? Quais são as suas histórias, quais são as suas experiências para que você se mova por uma coisa diferente da Muito. outra, assim. Sim. E acredito muito que em cada fase da vida algo diferente vai te mover. E gurias, como começou o movimento na vida de vocês? Movimento Corporal? O movimento corporal, como surgiu na vida de vocês? Foi algo na infância, na adolescência, na época escolar? né? Eu, desde de criança, né? Eu sempre gostei muito de futebol. Então, quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu comecei a jogar num time em Santo André, um time de futsal, no ADC Rod, onde eu conheci muitas amigas que eu ainda carrego até hoje. E acho que eu fiquei uns 6, 7 anos nesse time. E depois eu fui para a faculdade. E na faculdade não larguei as minhas origens. Também entrei para o time de futebol da faculdade. Mas hoje o que me move não é sempre, tá, gente? Eu vou confessar aqui Mas hoje eu faço musculação, que é o básico mesmo, né? Que hoje todo mundo deveria, pelo menos, praticar. E natação, que era uma coisa que eu lutava, porque eu não gosto de água, gente. Não gosto de piscina, não gosto de mar, não gosto de cachoeira. Mas fui pra natação. E na natação descobri uma atividade que me move hoje também. Eu também sempre estive ligada ao movimento, mas com práticas variadas, assim. Eu sou da época, não quero falar a minha idade, mas eu sou da época Do show da Xuxa. Que eu dançava o chão e fazia o show da Xuxa. Eu sou da época em que se podia brincar na rua. Então a gente ficava na rua até tarde, a gente dançava na quermesse da igreja. Então a gente jogava bola, a gente colocava rede de vôlei de um poste do outro na rua. Então a gente ficava muito na rua, brincando de tudo, assim. Época do show da Xuxa, do El Chan. Então a gente dançava muito na calçada, na garagem. E aí eu sempre tive essa relação com o movimento de formas variadas, assim. Eu não gostava muito de esportes. Olha que interessante, acabei de pensar nisso. Eu gosto de trabalho em grupo. Não gosto de esporte coletivo, não gosto de né? esporte coletivo. nunca gostei de esporte coletivo. E aí, Não aceita perder junto com os outros, não né? quero que ninguém me faça perder. Tá explicada pra ti. Se for pra eu perder, que eu perca por mim. Maravilhosa. Não gosto de impacto, que fiquem me empurrando, me chutando. Não gosto. Então,
Então, o meu movimento era sempre em práticas individuais, assim. Claro, tinha na escola, que na educação física a gente tinha todos os esportes, né? Passava por todos eles. Mas eu sempre tive mais envolvimento com as práticas individuais. Sempre amei água, piscina, mar, cachoeira. Então, eu já fazia natação também. A dança, que eu sempre fui bastante envolvida. E é isso. Quando eu entrei na faculdade... não fui de nenhum time da faculdade, mas já fui jogar nos jogos para poder, com a Michelle, eu fui nadar. Porque ela queria jogar e eu queria ir, então eu tinha que fazer algum esporte. Foi pra natação. Foi para natação. E na faculdade eu participava de grupos, mas sempre de ginástica acrobática. Então sempre fui muito para essa área. Assim, atualmente eu tenho feito as práticas, eu tenho feito de forma muito fluida, assim. Tenho tentado sentir o que eu preciso e feito aquilo que eu preciso, dentro de como me sinto. Mais precisamente relacionado ao meu ciclo menstrual, muitas vezes. Tanto que quando eu tava fazendo tratamento, que eu fiquei sem o meu ciclo, eu fiquei super perdida, que eu não me entendia sem ele. Então... eu vou muito me guiando por ele. Se eu estiver disposta para fazer algo mais ativo, eu faço. Se eu perceber que não, se eu quiser só dar uma caminhada no parque, se eu quiser só me alongar em casa. Não tenho feito uma prática constante. E me cobro bastante por isso, inclusive. Mas estou aprendendo a ir no ritmo do meu corpo mesmo. Que eu acho que é a grande virada de chave, que eu acho que a maturidade também nos traz, né? A gente saber jogar e entender os sinais que o nosso corpo dá, né? Sim. Eu já entrando, né, invadindo, eu comecei muito cedo com práticas corporais. A minha mãe sempre incentivou a gente bastante na infância, assim. Então, o brincar era na rua. Então, meu pai também era daqueles pais que incentivava a corrida, o skate, a bicicleta na rua, a bola. Então, isso sempre foi muito livre, mas a gente fazia práticas. Então, eu iniciei na dança muito cedo, com 4 anos, e na natação. E aí, eu fiquei pensando agora, no meio enquanto tu estava falando, Ari, eu tenho medo de água, Mi. Ai, eu não sei, não tô sozinha. Viu? Não tô E sozinha. eu não sei se isso não vem, eu tenho que resgatar isso, se esse medo de água não vem lá da minha infância. Em que momento eu parei a natação e se foi alguma coisa que eu não lembro, por que eu parei a natação, se não foi alguma coisa que me deixou com medo. Em que momento? Olha só, fazendo terapia no meio do Mas sabe podcast. que, falando agora, eu não comecei só no futebol, é que o futebol sempre foi aí a minha vida Sua mesmo, mas é a preferência. minha preferência. Mas a minha mãe sempre incentivou muito a gente. E teve um episódio na natação, que a minha mãe sempre colocou a gente na natação, que eu lembro assim nitidamente, o professor correndo atrás da gente, eu devia ter uns 6 anos, no máximo, o professor correndo atrás da gente na piscina, e ele pegava um por um e jogava dentro da piscina. Então, talvez o meu trauma de infância Pode pode ser ser, isso. né? Porque agora me veio essa imagem na cabeça. Então, colegas de educação Por física, favor, por gente, favor. respeitem o medo do seu Do aluno. seu aluno. né? E fiz 7 anos de karatê, gente. 7 anos de karatê, fui faixa preta. Karatê Shotokan, tá? Hoje eu não sei mais nada, óbvio, né? Já faz um pouco de tempo aí, mas meu trauma veio Te disso. jogaram. De jogar Pode na ser. piscina. Pode ser. Olha, terapia em conjunto, viu? 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 Tem terapia em casal, Só tem terapia no podcast. no podcast. É isso. E aí, então, como a minha mãe sempre me motivou e a minha família em si sempre motivou a parte da atividade física, e eu sempre fui apaixonada pela dança. Então, assim, era algo surreal. Então, minha mãe trouxe isso e facilitou para que eu pudesse explorar isso. Então, eu passei por vários estilos de dança ao longo da minha infância e da adolescência. Então, eu sempre tive
muito, 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 mas muito forte, assim, o movimento. E como na adolescência eu tomei quase toda a frente da minha vida com a dança, eu matava a aula para ir para as aulas de dança. O movimento sempre teve muito, muito forte. Então aí eu comecei a deixar de lado todas as outras atividades que fossem me prejudicar na dança. Então, por exemplo, esportes coletivos com muita pressão, com que eu pudesse, vamos dizer assim, torcer um pé. Que na dança também dá pra eu torcer um pé a qualquer momento. Mas eu me preocupava porque era um espetáculo que eu teria, era algo que... Então eu comecei também a diminuir ao longo da minha infância. Se privar, né? Me privar de experienciar algo, porque realmente eu já estava muito encaminhada na parte da dança. E quando eu entrei na faculdade de Educação Física e fui cursar, foi um reencontro daquilo que também eu tinha deixado de lado. E teve muitas descobertas e gostos que eu nunca tinha imaginado que eu gostaria de fazer e que eu adorei fazer. Só que, mesmo assim, mais uma vez, eu continuava dançando, já estava dando aula de dança, já focada em viagens internacionais e turnês e tudo mais, eu não segui. Eu cursei vivi aquilo dentro da universidade, mas depois eu não segui. Não sei se hoje eu faria. Outras práticas? Eu não sei, eu acho que eu iria me aventurar, assim. Se tivesse assim, eu iria. E hoje em dia, até antes de vir pra cá, eu estava fiel na parte da musculação. E confesso, não é algo que eu gosto. Fazia por ter que fazer, realmente. Mas eu estava fiel. E aí, depois que eu vim pra cá, eu relaxei real, assim. E aí, o que me move hoje em dia, na parte, assim, que eu gosto, é colocar uma música e deixar minha emoção trazer os movimentos pro meu corpo. E aí, eu concordo com a Ari na parte vamos dizer assim, do ciclo menstrual, que eu deixo isso à minha frente, assim. A minha agenda já funciona de acordo com o meu ciclo menstrual. Então, minha agenda de trabalho, minha agenda de organização já funciona. Mas a atividade física também. Se é para fazer algo assim de movimentação, eu vou de acordo com o que eu tô sentindo naquele dia, naquele momento. E isso é o que realmente me aquece, me traz um conforto muito grande, assim. E eu acho que é isso. Eu acho que o grande movimento, assim, da minha vida sempre foi a parte da dança, mas também o explorar, que na minha infância eu tive essa possibilidade de estar na rua, né? E a gente sempre teve muito cachorro também na minha casa. Então se reunia os cachorros na rua, de todas as vizinhanças, e eram os cachorros correndo atrás das bolas. Então eu tenho muita lembrança na infância desse lugar de rua, desse lugar de estar livre. E eu acho que é isso que também que eu busco hoje dentro das atividades, onde é que eu me sinto livre. Gente, vocês não sabem, a Renata passou uma temporada dançando com o Bolshoi. Até parece. Então, se vocês quiserem conhecer a mesma pessoa, procura lá no elenco. Até parece. Diferente de todas vocês, foi tudo muito diferente na minha infância e na minha relação com movimentar o corpo. Assim, na infância, o brincar na rua. Eu sou do interior da Bahia, de uma cidade muito pequena. Então, assim, eu nunca tive esse incentivo dos meus pais sobre a prática de nenhum tipo de esporte. Fiquei pensando aqui se na época, se na cidade existia. Não lembro da possibilidade do balé, da dança. Na escola, a educação física era muito ruim. Era os meninos jogam bola e as meninas brincam juntas de roda, de qualquer outra coisa, mas não existia esse acesso. E aí
conforme eu eu sou de uma família de muitos primos, então assim, a gente ia para os sítios dos nossos avós e lá a gente brincava muito, solto, correndo, e brincava de muitas coisas. E brincava muito na rua. Até os 12 anos eu brinquei muito na rua. E aí, com a chegada da adolescência, a escola, tipo, era impossível também a educação física. Então, eu não pratiquei educação física na escola em nenhuma das fases da minha vida. E hoje formada em educação física. E agora, para honrar esses professores horrorosos, eu vou ser professora de educação física. Aí eu vou voltar na minha cidade. E aí, em que momento a atividade física veio, assim, eu comecei a pensar, né? Tipo, em que momento veio? Veio na vida adulta. A atividade física veio na vida adulta. E veio diferente do que a Rê falou, a Ari, eu não me recordo o que você falou. Eu gosto de musculação. Eu sou a pessoa que gosto de colocar meu fone e entrar na academia, mas assim, naquele jeito, gente. Coloco o fone, entro na academia, entro mudo, saio calado. E rezo pra ninguém pedir pra revezar o aparelho. Eu já entro na academia e fico conversando com todo mundo. Se coloca lá, objetivos da musculação, fazer amigos. Eu também. Eu fico falando com todo mundo. Objetivos da musculação, ser direta no meu treino e ninguém me atrapalhou. Treino rápido, 50 minutos. A Renata, de 50 minutos é o tempo de passar da porta até o armário. Eu ia cumprimentar todo mundo na academia. Eu fiz faculdade de administração, não concluí a faculdade, mas, tipo assim, fui para outra área completamente diferente. Fui para a área de vendas comercial. E aí eu tinha um quadro de muita enxaqueca, de muitas crises. Então, e eu descobri que era a pressão do meu trabalho que me desencadeava, principalmente as crises. E uma vez, numa conversa com a minha dentista, ela que é formada em psicologia também, ela, sem saber muito sobre a minha vida pessoal, olhou pra mim e falou: nossa, por que você não faz educação física? Porque coincidia que eu sempre, os horários que eu tava marcada com ela, eu sempre tava com a roupa de treino, porque depois eu ia treinar. Ela falou: nossa, você parece tanto profissional de educação física, por que você não faz faculdade? Gente, e aquela pergunta ficou ali na minha cabeça por meses. Eu fui lá e fiz a faculdade, me matriculei e fui fazer educação física. Na faculdade de educação física foi que eu tive contato com alguns esportes em equipe. E aí eu descobri que eu ia jogar futebol, gente, eu só não tive oportunidade. Eu sou um talento Só não tive. adormecido. Gente, se vocês tiverem algum time master, entre em contato com a gente, viu? Time master pra gente jogar. Eu fico na frente do gol esperando vocês correrem todo aquele campo. E corre junto, né? Na hora que a bola vem. Eu fico esperando. Aí eu faço só o gol. Ah, vocês você fica na passam. banheira. Eu fico lá na frente do gol esperando. Banheirona, Aí esperando vocês pra passam, fazer o gol. aí vocês passam a bola pra mim. E eu só tenho o trabalho de chutar pra dentro. No começo da pandemia, eu estava concluindo a faculdade de educação física. E aí, com a pandemia, foi que vieram outras práticas, né? Com o confinamento, todo mundo em casa, com mais tempo, vieram as práticas online. E eu comecei a fazer, a convite da Ari, comecei a fazer yoga online, me apaixonei pelo yoga, comecei a fazer pilates de solo. E lá eu descobri que quando eu concluísse a faculdade eu queria ser instrutora de pilates. E assim, me apaixonei por pilates, me apaixonei por yoga. Tava aí, tipo, super firme e forte no hot yoga e agora dei uma relaxada, mas amo, gente. Então, assim, é isso. E o Pilates a gente fez na pandemia com a minha professora de dança de quando eu era criança. Maravilhosa, Que a gente Martinha. tinha, a Marta, a gente tinha um grupo e aí ela colocou: gente, eu tô fazendo aulas de Pilates online na pandemia. E nunca imaginei, porque ela deu aula de jazz, de street dance. E aí a gente começou a fazer umas aulas com ela. Ela fazia lá da casa dela,
perto do sofazinho, assim. Maravilhosa. Inclusive, meu abdômen, ó, nunca teve tão trincado como naquela época. Foi só naquela época, tá, gente? Hoje já... Hoje preciso voltar firme e forte com os treinos. Mas, assim, se for pra práticas pra eu escolher, pra eu fazer, assim, tipo, semanalmente, yoga, pilates, musculação. Musculação eu gosto também, tá de lado. Aí preciso organizar a rotina pra pôr, mas eu gosto muito. E eu tinha esperança que eu ia na academia com a Dani e eu ia ficar conversando com ela. Ela me desceu com um fone. Ah, mentira! Ela desceu com um fone. Eu olhava pro lado desesperada. Eu, como é que eu vou ficar dentro dessa sala sem falar com ninguém? E eu tive esperança que ia treinar com a minha e ela fica, vai, vamos. Achou que ia treinar, ia ser tranquilo, ia fazer o que quisesse. Não, né, gente? Mas se é pra fazer, faz É. direito, né? E teve uma época que a gente tava indo sempre, né? Que a gente tava tentando treinar antes de acontecer a corrida que nós participamos. E aí eu tava na esteira, porque ela já tinha feito a parte dela, tava na esteira, ela falou assim, vou treinar um pouquinho de braço, né? Aí eu falei assim, tá bom, né? Aí eu olhei pro lado assim, ela lá, 2 pezinhos, bíceps. Aí, ok, né? Não falei nada. Quando eu olhei, ela tava aqui atrás com tríceps. Aí eu falei, o que você tá fazendo? Aí eu disse, bíceps e Bíceps e tríceps só. Vai treinar sozinha, mas não. Concluído o treino. Não. bíceps e tríceps. Uma nova divisão de treino na musculação, bíceps e tríceps. Nós temos muito claro, e acho que a maioria das pessoas, da importância do movimento corporal, da importância da necessidade da prática de atividade física no dia a dia. Mas é algo muito, não difícil, difícil eu acho, de inserir na rotina, assim, né? De fazer com que seja uma prioridade. É muito complicado. Nós somos privilegiados, desculpa, Sim. de ter esse tempo de Uhum. poder colocar na rotina. E mesmo assim a gente não consegue. E a gente, colocar. mesmo assim, a gente não consegue colocar, né? E aí eu acho que a gente precisa pensar, de repente, em estratégias que façam com que os nossos dias sejam mais ativos, principalmente quando a gente não consegue incluir na rotina uma prática de exercício físico regular, né? Então, pensar que a atividade física é todo e qualquer movimento corporal que gere um gasto calórico. Então, você tá em pé, você se deslocar, você limpar a casa é uma atividade física. Então, a gente talvez tentar deixar nossas rotinas mais ativas quando a gente não consegue incluir. Porque o movimento corporal faz com que a gente consiga fluir energias em outras áreas também. Eu lembro que quando eu voltei para terapia, a minha terapeuta, eu como profissional de educação física, a minha terapeuta falou, você tá fazendo atividade física? Aí eu falei, não. Daí ela disse, tenta fazer. E eu pensei, tô pagando pra ela mandar eu fazer mais. E aí ela falou, tenta colocar o movimento corporal na sua rotina, tenta ficar mais ativa, vai te deixar menos ansiosa, vai te deixar... vai te fazer movimentar mesmo as energias. Até a qualidade do sono A qualidade melhora. do sono. Muito, muito. E acho que vale a gente pensar assim, o que você consegue fazer para tornar? Se a gente tivesse que fazer uma lista de coisas que são possíveis para que os nossos dias sejam mais ativos, o que vocês deixariam de dicas? Vamos construir juntas, assim, uma Eu lista acho que de... levar os pets para passear. Levar os pets pra passear. Ir no mercado em vez de ir de carro, se possível, ir de a pé, se for possível, né? Porque a gente nunca sabe a distância também, né? Subir Quantas de escada. sacolas vão trazer, né? No mercado, né? Sim, também. Isso. Não sei onde vocês moram também, se existe a possibilidade de caminhar. Porque às vezes a gente fala assim, que a caminhada é muito simples, né? Você pode fazer em qualquer lugar, mas a gente entende que existem locais em que não é seguro, às vezes, né?
Porque, tenta chegar do trabalho e ao invés de ir direto para casa, Sim. fazer uma caminhada. Mas que horas você chega? Qual é a segurança do local onde você mora? Então, a gente sabe que tudo isso influencia. Eu acho que até, vamos supor assim, até subir, vamos dizer, né? A gente mora no 4º andar aqui. Não consigo subir 4 andares a pé nas escadas. Pelo menos um andar. Um andar, 2 andares. Começar. Eu acho que são exemplos, né? Que poderiam ser. E hoje a gente pensando, né, foi algo que a pandemia já deixou e trouxe muito claro. Eu sei que tem pessoas que não conseguem, mas tem pessoas que isso é muito tranquilo para fazer, né? Que hoje há a possibilidade de treinar em casa. Uhum. Que trouxe isso muito claro na pandemia, que dá para fazer, que funciona. É claro que tem gente que prefere estar ali no presencial, é gostoso estar no presencial, as correções são mais precisas, mas pensando no quadro de não é possível fazer no presencial, o online pode ajudar. Às vezes você tá lá parado, tentando resolver alguma coisa, e isso pode ser do seu trabalho ou pode ser em casa, coisas pessoais. E se você parar 5 minutos e tentar movimentar o seu corpo, tentar beber uma água, às vezes até o dormir, se for possível você deixar para resolver aquilo no dia seguinte. Oxigenação cerebral mesmo, né? Faz com que as coisas comecem a ter mais clareza também, até no nosso pensar, no nosso sentir. Então, muitas vezes, algumas coisas são imediatistas mesmo, né? Você precisa ir lá, precisa resolver naquele momento. Mas, se possível, trazer o movimento. E se eu for caminhar e respirar? E se dentro do meu trabalho, se eu for dar uma volta, se eu for no banheiro, se eu for beber uma água, movimentar o corpo mesmo, levantar, espreguiçar o corpo. Muitas vezes esse pequeno movimento pode fazer com que traga uma clareza de algo que parece estar obscuro, que parece estar mais difícil de se resolver. Você sabe que você falando isso me lembra muito... Logo que eu cheguei em São Paulo, que eu trabalhei com vendas comerciais, e tinha, como todo trabalho, tinha ali umas demandas, uns momentos em que... de uma pressão muito grande, de uma coisa que você precisava responder rápido, mas não tão de imediato. E eu tive um chefe que ele sempre falava, não responde no calor da emoção, pede um tempo, desliga, vai, toma uma água e volta para você resolver. E isso para mim funcionava super, super. Ajudava muito, era o respirar. O respirar também é movimento. É movimento. Então, e ele trazia isso muito pra gente, não responde. No momento, dependendo da situação, você quer já responder de pronto. E ao invés de resolver o problema, você vai aumentar esse problema. Então, ele falava, desliga, pede uns 5 minutos, vai dar uma volta, vai tomar um café, conversa com mais alguém, volta e tenta resolver isso. E isso, tipo, me trouxe pra muita coisa, assim, pro dia a dia, até hoje, sabe? Em situações que talvez vai me tirar do eixo, de eu parar, respirar e falar, calma, vai. Então, aí, tipo, até nisso, né? O movimento é importante, esse respirar, esse oxigenar o cérebro. Faz muita diferença. Bom, gente, então nós falamos um pouquinho do que nos move e agora a gente queria ouvir vocês. Mandem mensagens contando pra gente se vocês têm uma lista de como deixar sua rotina mais ativa, se você já tinha parado pra pensar no que faz você sair do lugar na sua vida. Vocês conseguem nos encontrar como Raízes do Movimento No Instagram, no YouTube, no Spotify, como Fala Mulherada. E deixem seus comentários e quais são as perguntas que vocês esperam para os próximos episódios também. e nos ajudem curtindo, ativando o sininho, compartilhando com os amigos, com as amigas. Eu acho que é isso. Não, é isso. Beijos! Beijo, mulheres!